Pessoal, boa noite a todos. Muito obrigado pela presença, apesar do frio e da chuva. O meu nome é Reinaldo José Lopes, eu sou jornalista de ciência da Folha de São Paulo. Tenho um blog chamado Darwin e Deus. E é um prazer receber vocês, então, para esse evento de lançamento dessa nova e belíssima edição aqui de Origem das Espécies, de Charles Darwin, um livro que ninguém conhece, obviamente, né? Eu queria apresentar brevemente quem está comigo hoje. De um lado, aqui temos o Pedro Paulo Pimenta, professor da Filosofia da USP, tradutor e organizador do livro. Um trabalho, aliás, muito bem feito, muito caprichado, parabéns. E aqui, à minha direita, a gente tem a Maria Isabel Landim, que é do Museu de Zoologia da USP, que trabalha um pouco com esse estudo da história do pensamento evolutivo. Eu queria destacar rapidamente algumas coisas que apareceram na matéria que eu fiz sobre o livro, na edição de domingo agora da Folha, que obviamente a gente tem N edições da Origem das Espécies por aqui, algumas melhores que outras, mas algumas coisas que tem de legal nessa edição que acho que vale a pena ter em mente. Primeiro, obviamente, é a tradução da primeira edição inglesa do livro, que todo mundo considera como a mais representativa da originalidade, da força original do pensamento do Darwin. Tem uma certa diluída desse punch original do livro em edições subsequentes. Ela inclui também duas coisas muito importantes, que são uma coletânea dos textos que foram apresentados um ano antes da Origem das Espécies, tá? Porque não sei se vocês conhecem a história, mas obviamente o Darwin foi quase uma vítima do publish or perish, né, do publicar ou perecer, que o cientista moderno sofre, né, de ele ver que um concorrente dele está chegando no trabalho dele, uma coisa muito parecida com o trabalho dele, antes dele, que foi quando ele recebeu uma carta do Alfred Russel Wallace, descrevendo ideias muito similares às ideias da seleção natural que o Darwin estava esboçando, por um acordo de cavalheiros ali e pela prioridade que já sabia que o Darwin tinha, embora não tivesse publicado ainda, sabia-se que ele estava há décadas trabalhando nisso. Eles publicaram, então, conjuntamente, aliás, publicaram não, foi lido, né, foi uma apresentação oral disso na Sociedade Linneana de Londres, os trabalhos paralelos, no caso do Wallace, esse artigo que veio por carta, e no caso do Darwin, alguns excertos de cartas e de esboços sobre as ideias que depois vão ser desenvolvidas na Origem das Espécies. Então, que eu saiba, não tinha uma tradução disso completa em português. Se alguém, de repente, depois no debate puder falar, mas eu não conhecia. Então, esse é um adendo muito interessante. E tem um outro adendo muito legal de ver, que são 3 resenhas da época. 3 resenhas do livro escritas em 1860 por figuras centrais da comunidade naturalista daquela época, que uma delas é o Thomas Huxley, né, o famoso Bulldog de Darwin, o grande defensor de Darwin. O Asa Gray, que era um presbiteriano americano, botânico, ferrenho defensor de Darwin e cristão fervoroso ao mesmo tempo, então é uma coisa interessante para o debate. E o Richard Owen, um paleontólogo e anatomista, que é desse trio, a pessoa que estava ali mais contra o Darwin. Então, ver essas visões ali do calor da hora é muito enriquecedor. Então, sem mais delongas, eu vou passar a palavra para os meus companheiros aqui, só ressaltando que estamos abertos a perguntas depois que todo mundo falar, mas é importante que as perguntas sejam feitas por escrito, tá? Tem os papéis aqui, quem quiser mandar as perguntas para a gente, é só erguer a mão, receberá o papel, poderá escrever sua pergunta e vai chegar aqui para a gente, tá bom? Estamos filmando um pouquinho e gravando aqui também no meu celular, então, de repente, vai ficar disponível para quem não pôde comparecer hoje. Por enquanto é isso, obrigado e começamos com você, professor, por favor. Eu queria agradecer ao Reinaldo e à Folha a oportunidade de conversar um pouco com vocês e com a Isabel também sobre esse livro, né, que é um livro bastante interessante, né? E eu pensei em falar alguma coisa a título introdutório, né? Eu tinha feito uma apresentação na minha cabeça que ela foi um pouco obliterada pelos acontecimentos dos últimos dias relativos ao Museu Nacional no Rio de Janeiro. E eu aproveitei então essa oportunidade tão triste para tentar
chamar a atenção para um ponto importante, né? Fazer uma coisa diferente, nova. Bom, quando a gente lê A Origem das Espécies, eu traduzi o livro, né? Você falou desses 2 adendos, tem também complementos da 6ª edição, da 3ª edição, então a gente procurou fazer um trabalho editorial bastante exaustivo, né? Desse ponto de vista de ser uma edição completa para o leitor interessado no tema. E lendo o livro e relendo o livro numerosas vezes, foi uma coisa que forçosamente eu tive de fazer, percebe-se muito claramente no Darwin 2 coisas. Em primeiro lugar, do ponto de vista da formulação da sua teoria, né? A primeira coisa que salta aos olhos é a importância de um ponto que nós, inclusive, vínhamos conversando aqui, Isabel, que é o da observação dos animais e dos vegetais. E, é claro, uma das originalidades do livro é justamente o papel que o Darwin dá aos vegetais para a explicação do ser vivo como um todo, né? Para elaborar uma teoria dos seres vivos, os vegetais têm uma proeminência no Darwin que eles não tinham em outros naturalistas anteriores. E o Darwin ele era um grande observador, então não só ele viajou o mundo inteiro coletando amostras e fazendo aquele trabalho que depois se desenvolveria em gabinete, como ele tratou também de examinar os seres vivos em ação, ou seja, levando em consideração a complexidade não só da estrutura dos seres vivos, mas também do seu comportamento, a riqueza do seu comportamento. E não só ele fez isso viajando, como também, ao voltar para a Inglaterra, ele montou lá, Darwin tinha boa família, né? Tinha recursos, então ele montou um laboratório onde ele fez pesquisas com todo tipo de inseto, de animal, de planta, etc. E ele não recua diante da necessidade de corroborar suas teses com essas com esse repertório de observações, né, que um pouco decide o jogo, vamos dizer assim, né? É difícil você responder a uma teoria, por mais inovadora que ela seja, quando são mobilizados fatos como os que o Darwin menciona, né? São fatos decisivos para mostrar aquilo que ele está tentando defender. Bom, então eu diria que isso foi uma coisa fundamental para que o livro pudesse existir, mas também, por outro lado, esse trabalho empírico, experimental, ele vai de mãos dadas, por assim dizer, com uma reflexão teórica, né? Porque é claro que, embora o livro do Darwin seja revolucionário, ele não é um livro que surge do nada, né? Ele tem um contexto no qual a história natural se desenvolve, a partir da segunda metade do século XVIII, na França, um pouco na Alemanha e também na Inglaterra, que é um contexto de reflexão onde os homens de ciência, os doutos, eles se preocupam em explicar a diversidade da vida a partir da ideia de que haveria uma certa unidade ou um princípio de unificação a ligar todos os seres vivos a partir de leis comuns, leis estruturais, leis formais. Então, o trabalho do Owen, embora o Owen fosse um inimigo do Darwin, um adversário ferrenho, ele é muito importante nesse sentido, né? E quando a gente examina a obra desses naturalistas, então, se a gente voltar lá para a metade do século XVIII, começar com o Linneu trabalhou na Academia de Ciências da Suécia, né? O Buffon era superintendente do Jardim do Rei em Paris. Depois, com a Revolução, o Jardim do Rei se tornou Museu Nacional de História Natural e foi o lugar onde Cuvier e o Lamarck desenvolveram suas teorias. O Owen e o Lyell, né, que têm os princípios de geologia, eles são homens que desenvolvem as suas pesquisas estreitamente ligados ao Museu Nacional Britânico, a partir do qual surgirá uma ramificação posterior, que é o Museu de História Natural Britânico, em Londres. Então, todas essas instituições são instituições que, desde essa época, recebem, vejam vocês que coisa desconcertante, um financiamento público constante e decisivo, né? Seja da coroa, seja da república, ou no caso da Inglaterra, uma coisa mista, né? Mas, de toda forma, entende-se nesses países que o desenvolvimento das ciências ele tem como um dos seus pilares
imprescindíveis, indispensáveis, justamente a existência de coleções de botânica, de mineralogia, de zoologia, e é no bojo dessas coleções também que vai surgir o que praticamente na época do Darwin já vai se chamar de antropologia, né? Que surge como sendo o estudo das características biológicas ou anatômico-fisiológicas dos seres humanos. Todas essas instituições, então, elas são instituições que têm esse valor, né, estratégico para cada um dos países onde elas existem, e nós podemos dizer que se não fossem elas, o livro não existiria. Porque não é a ciência do Darwin, ela não é uma ciência feita só de observações, ela é uma ciência muito fortemente marcada pelas ideias e pela necessidade de resolver problemas. Isso quer dizer resolver problemas teóricos, que são problemas que estão postos na história natural da sua época. Então, eu acho que nós não estaríamos aqui hoje falando da origem das espécies se não fossem essas instituições. Me parece uma razão a mais para nós lamentarmos o desaparecimento entre nós de uma instituição análoga a essa. Não é a única que existe no Brasil, mas era certamente a principal. Bom, dito isso, né, o que nós temos também, que eu acho que cumpre destacar, é a posteridade rica desse livro. Né? Porque qual é o sentido, então, de a gente ler um livro que foi feito no século XIX e cujos pressupostos e alicerces teóricos se encontram, inclusive, em parte já amplamente revistos e, para não dizer, ultrapassados. Quer dizer, a biologia da nossa época, a zoologia da nossa época, todas essas ciências, a geologia do Darwin, né, da nossa época, são muito diferentes do que eram na época do Darwin. Né? Então, vocês não vão encontrar aí no livro o programa de uma ciência. Mas a impressão que eu tenho, e é uma impressão muito forte, reiterada pela leitura do livro, né, em inglês, depois em português, no processo de revisão, tudo isso, né, é a de que esse livro ele continua sendo um livro importante e desconcertante. Né? Se eu tivesse que destacar, então, a título de conclusão da minha fala, uma ideia que seria a ideia por excelência, né, que causa uma certa estranheza no leitor, ou tende a nos pegar desprevenidos, é justamente a ideia de que a evolução, por ser um processo... Vejam, Darwin não usa evolução na primeira edição, isso aparece só na sexta edição, por insistência do Spencer, se eu não me engano. Ele usa o verbo, né? Ele fala evolved, né? Evolved, mas quando ele vai se referir ao processo do que a gente chamaria de evolução, ele diz seleção natural, descendência com modificação, com seleção natural. Então, quer dizer, a ideia dessa manutenção de certas características em linhagens, né, de descendência, a transmissão dessas características por mecanismos que são amplamente desconhecidos ainda no século XIX, que são os mecanismos que a teoria da reprodução e depois a genética vão esclarecer, né? E a ideia da seleção natural, que, diferentemente do que se costuma pensar, é a ideia de que os seres vivos eles se modificam por uma pressão não do meio, mas pela pressão da competição com os outros seres vivos pelos recursos do meio. Nessa história toda, o homem é um episódio. O ser humano é um episódio. Ele não é a culminação de um projeto. A natureza do Darwin, ela não tem um desígnio, ela não tem um sentido e ela não tem uma direção. Ela tem múltiplas direções. E o homem, ele é, por assim dizer, uma solução para uma situação. Essa é uma ideia poderosíssima. Ela tende a ser obliterada conforme o livro do Darwin vai sendo bem recebido na Inglaterra, principalmente, porque o que se gosta de pensar, com Deus ou sem Deus, é que nós seríamos a culminação do processo natural, né, da seleção natural. E o que o Darwin nos sugere é outra coisa bem diferente, é que nós somos uma solução possível, entre outras, para essa questão
né, da sobrevivência e da luta pela vida. Então, se não fosse por outras coisas tão interessantes que tem aí no livro, a gente pode conversar ao longo da noite hoje, né, da nossa conversa, do nosso debate, só essa ideia já me pareceria suficiente para que o livro pudesse ser considerado uma obra-prima sem mais. Então, queria agradecer ao Reinaldo mais uma vez. Passo a palavra a Isabel. Boa noite. Eu, antes de mais nada, gostaria de agradecer ao Reinaldo pelo convite para estar aqui debatendo com o Pedro. Pedro, parabéns pela empreitada. Eu acho que, na verdade, a gente tem muitas edições do Origem, mas em língua portuguesa a gente sentia falta de boas traduções, né? Então a sua é muito bem-vinda e você traduziu textos auxiliares também, que para os alunos, engraçado, o Origem das Espécies é um texto fundamental, mas se a gente for pensar, os biólogos contemporâneos não leem Origem, né? Assim, não é e talvez isso seja um estímulo, porque o inglês, né, do século XIX é uma barreira, às vezes, né, para os interessados, e o texto é maravilhoso. Eu não li inteiro, eu li o PDF, algumas passagens, eu gostei muito da tradução. Fiquei bem feliz com o que eu vi, realmente é muito bem-vinda, né? O Pedro estava mencionando essa questão do livro, do contexto do livro, da questão da história natural. Isso é um produto total da história natural do século XIX, tá? Característico. E o que permitiu que a história natural no século XIX proporcionasse esse tipo de produção? Se a gente for imaginar, no Renascimento, que é quando a disciplina da história natural está sendo inaugurada, está aparecendo a primeira carreira numa universidade italiana de história natural, a gente tem o início de uma cultura do que ficou conhecido como a cultura do colecionismo, onde a gente tem a origem da formação de coleções na Europa, tá? E nesse mesmo momento a gente tem o evento das grandes navegações, onde os europeus estão tomando contato com a biodiversidade de outros recantos do mundo que eles desconheciam por completo. E essas coleções foram se acumulando, né, surgiram no Renascimento. A gente vê que século XVII, século XVIII, essas coleções cresceram muitíssimo. Não que elas não existissem na Idade Média, elas existiram, mas no Renascimento elas tomam uma característica diferente na forma dos gabinetes de curiosidades. Depois elas são institucionalizadas, né? Elas passam para a mão dos estados nacionais, e porque manter coleções biológicas é uma responsabilidade que indivíduos sozinhos não têm capacidade de arcar com os custos e a responsabilidade sobre esse patrimônio. E foi exatamente o acúmulo de evidências sobre uma série de áreas da história natural que permitiu que o Darwin fizesse as suas grandes inferências. A anatomia comparada não seria possível sem material comparativo para estudar. Richard Owen trabalhou com uma coleção importantíssima que foi formada no século XVIII pelo John Hunter, um grande anatomista, que que depois essa coleção foi para o Royal College of Surgeons em Londres, né? E o Owen foi o curador responsável por organizar e catalogar essas coleções e fez a sua escola de anatomia comparada, muito importante, muito influenciado pelas coleções do Cuvier, que também era outro anatomista, também centrado. Por que eles tinham essa visão? Porque existiam coleções. E nós aqui no século XIX tivemos a oportunidade de receber essa influência europeia, né, na fundação de uma instituição no modelo europeu, porque o Museu Nacional foi criado como Museu Real no século XIX, quando a família real veio fugida, né, do Napoleão, das guerras napoleônicas para o Brasil, e o Rio de Janeiro se transformou temporariamente na capital da colônia. Então a gente tinha
um projeto de museu com a grandiosidade do projeto dos museus europeus, porém, na colônia. E 200 anos depois, infelizmente, a gente assiste a essa barbárie de ver esse patrimônio incomensurável sendo queimado, né? Então, eu lamento muito o que a gente esteja vivendo, mas a verdade é que a história natural do século XIX, a história natural, na verdade, a biologia do século XXI, não seria a mesma sem essas coleções. O Darwin produziu coleções importantíssimas que foram depositadas nos museus, principalmente da Universidade de Cambridge, mas também no Museu Britânico, que é o Museu de História Natural de Londres hoje, também no Museu de Oxford, algumas coleções. E esse material está lá para a gente continuar testando as hipóteses que foram levantadas no século XIX. A gente consegue examinar os mesmos espécimes. E era isso que a gente esperasse, que essas coleções servissem para o futuro. Essa é a obrigação da gente, como guardião de coleção biológica, garantir que elas estejam aqui para serem acessadas no futuro por novos naturalistas, novos biólogos e novas tecnologias. Vamos ver se a gente consegue preservar o que ainda ficou de coleções no nosso país, né? Professora, obrigado, professor, também pelas considerações iniciais. Ainda não me chegaram perguntas de qualquer espécie, então eu vou, no meu papel aqui de moderador, de mosquinha chata, eu vou iniciar com uma perguntinha que me vem rondando a cabeça e a gente põe a bola para rolar daqui para frente. Espero que... Vamos lá, pessoal, vamos participar. É o seguinte, uma coisa que sempre me passa pela cabeça, lendo biografias do Darwin, lendo e relendo a origem, nunca ficou também muito claro. Eu queria saber o que vocês acham. Tem uma certa, para minha impressão, pelo menos uma certa caricatura do Darwin para toda a gestação lenta, demora dele de produzir a sua grande obra que levou a todo o rolo com Wallace. A caricatura de que era um Darwin morrendo de medo do establishment científico, religioso, em especial da Inglaterra vitoriana e tal, e também um pouco das crenças religiosas da própria família, da própria esposa, e que esse aspecto de, basicamente, medo é que teria evitado que ele publicasse antes o seu trabalho. Eu queria saber de vocês como é que vocês veem isso, até que ponto essa caricatura faz sentido ou não, quão mais complexo é o cenário ou não para a gestação da obra dele. Pode começar. Bom, tem uma coisa, eu até ri, né, quando você falou da questão da esposa dele, né? Então ele tinha medo da mulher, não segurava os resultados. Como qualquer homem sensato, inclusive, ele tinha medo da mulher, obviamente. Qualquer marido sensato. Principalmente vitoriano. Bom, aí veja o seguinte, o que a gente vai percebendo, e ele diz em algumas cartas, é que, na verdade, ele era um cientista bastante cioso, né? Muito cuidadoso. Então, ele achava que a quantidade de fatos que ele tinha à mão não eram suficientes para fazer uma ciência demonstrativa. E ele estava certo. Porque, de fato, ele considera a origem das espécies como um resumo. Eu falo isso na apresentação que eu fiz, né? 600 páginas de resumo, né? É um resumo, se fosse um século antes, teria bombado. Ninguém publicaria resumo, né? Pela literatura clássica, pelas regras da boa literatura, não pode ter 600 páginas, né? Mas o século XIX ele já é um século romântico, ele já é um século que distorce a forma literária. Então, o Darwin ele já faz parte dessa distorção, né? Assim como os livros do Balzac têm lá aquela coisa, né? Que nenhum autor de um século antes teria coragem de publicar tantas páginas, né, sobre qualquer assunto. O Darwin faz um resumo de 600 páginas porque ele diz, bom, isso aqui é um resumo, é uma espécie de ensaio, eu não tenho fatos suficientes para demonstrar a verdade da minha teoria. E é por isso que ele estava segurando a publicação, porque ele estava escrevendo o que depois ficou conhecido como The Big Book of Natural Selection. Ele parou de escrever em 1859 para fazer o resumo. E quando ele parou de escrever, estava na metade e tinha, 3, 4 vezes o tamanho da origem das espécies. Então a ideia dele era publicar 8 volumes, 10 volumes.
com a origem das espécies. Felizmente para nós ele não o fez, porque senão teria entrado no rol dos livros que nunca foram lidos. Na verdade ele até fez, porque ele publica o Variation em seguida, Isso. que é a continuação, o Expressão das Emoções, só que em livros separados, exatamente. Descent of Man, esses são menos lidos do que a origem, porque aí são livros mais caudalosos. Não, ainda bem que é resumo, porque tem todo um estilo que tornou ele palatável. O Variation é ilegível, porque é chatérrimo, um bando de dados, de pesquisa, de cruzamento. Mas essa questão que eu acho assim de adiar tem um aspecto muito interessante, porque o Darwin não é o Darwin da década de 50, que publica Origem das Espécies, não é o Darwin da década de 30, claro, que tem a ideia de descendência com modificação, né? Ele quando abre os Transmutation Notebooks, quando ele está ainda, tem o notebook, o Red Notebook, é o primeiro dele, ele abre ainda quando está viajando, e depois os de transmutação propriamente dita, ele tem a ideia de descendência com modificação. A gente vai ver que a ideia de seleção natural, ela surge quando ele lê Malthus em 38, já é um passo bem interessante, né? Quando ele senta no início da década de 40 para escrever aqueles esboços, né, 42, 44, ele tem a teoria, já a ideia de seleção sexual, que essa é uma ideia muito preciosa, muito dele, que é uma ideia, por exemplo, que o Wallace nunca entendeu e tudo mais. E na década de 50, uma coisa muito importante é que esse Darwin, ele era um teólogo natural até então. E na década de 50, quando ele elabora, que é muito o livro do Dov Ospovat, que ele fala isso muito claramente, que eu acho interessantíssimo, que quando chega na década de 50 e ele abre mão dessa visão de que os organismos são perfeitamente adaptados ao meio, que era como a teologia natural olhava para a biodiversidade, nesse momento o Darwin está abrindo mão de adaptação perfeita, então ele está aceitando que, na verdade, a variabilidade, que é o substrato da seleção natural, ocorre em grande profusão na natureza. Até a década de 50 ele não tinha como defender isso. Então, assim, todo mundo fala o Darwin maduro, do Origem das Espécies, é o Darwin da década de 50. É um livro para uma pessoa madura, né? Legal. A senhora falou rapidamente de um livro, pode falar com mais calma o título e o autor? É do Dov Ospovat, você até cita, que é muito interessante. É até um autor que morreu precocemente, né? Mas ele deixou essa obra que é... Dov Ospovat, ele é russo. É russo. O Desenvolvimento da Teoria de Darwin, Development of Darwin's Theory, é um livro de 81, eu acho. Ele morreu logo depois. Sensacional. E ele vê com muita clareza isso. E você olhando os textos, você vê que até então ele está falando de adaptação perfeita, essa coisa da variedade, fugir do tipo. Ele ainda está muito essencialista, né? Que é o Darwin nominalista. Enfim, o década de 50 é um Darwin muito diferente desse dos 20 anos que todo mundo fala, que todo mundo acha que quando ele pensou em descendência com modificação e seleção natural, a origem estava pronta, e não estava. Eureka, né? Não é bem assim. Então, resumindo, era um processo de maturação necessário para a teoria chegar no nível que ela chegou. Já temos perguntas, finalmente. Vamos lá. Essa é bem interessante. Se alguém poderia comentar a relação de Darwin com Fritz Miller no Brasil. Fritz Miller é um pesquisador alemão que se fixou em Santa Catarina, correto? No século XIX. Na verdade, o Fritz Miller tem um papel importantíssimo, porque ele foi o primeiro naturalista a publicar uma obra corroborando o Darwin, como o Pedro falou, era obcecado pelas evidências. Além do processo de maturação, essa coisa do acúmulo de evidência foi muito importante para ele, porque ele sabia que muitas outras pessoas tinham falado sobre evolução, de alguma forma, e que tinham sido muito maltratados, né, pelos naturalistas da época, porque todo mundo achava que era muito especulativo. Ele queria ter o maior número possível de evidências. E o Fritz Miller faz isso, né, ele publica uma obra que é Für Darwin, onde ele acrescenta dados mostrando o impacto da seleção natural
e tratando com organismos brasileiros, porque apesar da obra ser em alemão, o Fritz Miller pesquisava aqui no Brasil, ele estava em Blumenau já nessa época, não sei, né, em Santa Catarina, e que foi uma coisa que trouxe grande prazer, tanto que o Darwin encomendou a tradução para o inglês da obra do Fritz Miller, né? Legal, legal. Só uma vez que eu deveria ter dado no começo, não dei, me desculpe, pessoal. A gente tem mais ou menos 1h30 no total. Então, a gente vai até as 9 e pouquinho. Acho que tem bastante tempo pra gente explorar aqui. 1h30 a partir do momento que começamos, exatamente. Começamos às 20:20, então vamos até as 9h10. A pergunta é para o Pedro Paulo, mas eu gostaria de dar um pitaco também depois. E aquela pergunta inevitável que a gente sempre enfrenta quando a gente fala de Darwin, que é o seguinte: minha filha Luísa me perguntou como uma pessoa que acredita em Deus poderia dar aulas sobre a evolução das espécies. Não soube responder! Exclamação. Queríamos entender como Darwin foi recebido no contexto histórico e o que o comentarista da origem das espécies, que vocês mencionaram, enfrentou, como o comentarista da origem das espécies, que vocês mencionaram, deve ser o Asa Gray, né? Enfrentou essa questão. Então, qual é o seu pitaco? Você quer dar Não, convidados primeiro. Ah, tá bom. Não, achei que você ia incrementar a pergunta. Não, eu quero responder em parte por dar o meu testemunho aqui. Entendi. Não, tudo bem. Bom, isso é interessante, né? Porque, vejam, se a gente pegar a biologia da época do Darwin, se você tirar uma exceção ou outra, sim, são exceções até que chamam a atenção, o Asa Gray é um deles, né? A gente pode dizer que a ideia de Deus é uma ideia puramente operacional, quer dizer, você não precisa acreditar nem não acreditar em Deus para estudar os seres vivos, né? Então, mesmo no caso do Cuvier, que era funcionalista, que tinha essa ideia de uma adaptação não perfeita, mas quase perfeita, né? De uma ideia de uma fixidez das espécies que é uma fixidez quase completa, embora ela tenha uma taxa de variabilidade nas espécies, é interessante. Eles são mais similares do que parecem quando a gente vai na letra, né? no texto mesmo. Mas mesmo esses biólogos que se aproximam da ideia de que, esses naturalistas, né, que se aproximam da ideia de que a natureza teria sido criada por uma inteligência, teria um autor, etc. e tal, eles, na verdade, trabalham com uma ideia de Deus que é puramente teórica. Então, seria um desrespeito. Isso não é o que a pergunta está implicando, mas eu aproveito para dizer, do meu ponto de vista, seria um desrespeito assimilar esse Deus deles, que é um Deus bem inteligente e discreto, né? Bem elegante, ao Deus histriônico das pessoas que hoje, por alguma razão que eu não me convém aqui esmiuçar, das pessoas que resolveram que a teoria do Darwin é imprestável, né? No caso do próprio Darwin, a mudança de postura dele é uma mudança teórica. Então, quer dizer, na hora em que a ideia de Deus deixa de ser útil, você dispensa, assim como na hora em que a ideia de adaptação perfeita deixa de ser útil, você dispensa também. E isso é bonito, porque tem uma coisa que abre a teoria quando você faz isso. Eu achei muito legal a explicação que você deu, porque para mim mostra muito bem esse aspecto do jeito que o Darwin tem de pensar, né? Se a gente for, então, só para dar um exemplo, o próprio Darwin, uma certa implicância com o Lamarck. A gente vê que na resenha do Huxley que eu traduzi, que essa implicância ela é infundada. O Darwin ele precisa do Lamarck para uma série de coisas, embora o Lamarck não seja o inventor da teoria dele sob nenhum aspecto. A ideia de transmutação do Lamarck ela não é uma ideia adaptativa, ela é uma ideia desenvolvimentista, estrutural, que é a ideia do Owen também. Quer dizer, o ser vivo ele vai se desenvolvendo e a adaptação é circunstancial em relação ao desenvolvimento necessário. No Darwin não, no Darwin é tão necessário quanto o desenvolvimento, a adaptação. Então não é a mesma teoria, mas quando a gente vai para a reflexão teórica sobre o darwinismo hoje, a ciência eu não posso falar porque eu não conheço a ciência biológica experimental de laboratório de hoje, né?
Mas quando a gente vai para a reflexão teórica, a gente percebe cada vez mais que o neodarwinismo está tendo que ceder o campo a uma coisa muito mais interessante, que é uma recuperação do pensamento do Lamarck no quadro da reflexão do Darwin. O que significa, se vocês quiserem, trocando em miúdos, que é como se fosse o seguinte: para entender o Lamarck você precisa do Darwin. Né? A abertura da reflexão do Darwin ela é tão grande que, de fato, ela dá a chave de leitura para o que veio antes. Então a gente consegue entender a contribuição desses caras que vieram antes por causa da riqueza do pensamento do Darwin e da sua inteligência. Vamos dizer assim, pelo menos foi o que eu fui achando, né? Lendo o livro, fui achando isso cada vez mais, que de fato o Darwin era muito inteligente. O que pode não parecer óbvio, né? Você não tem que achar o autor inteligente só porque dizem para você que ele é um gênio, aí você sai, olha, ele é um gênio. Então por que ele é um gênio? Explica, né? Tem que descobrir por que ele é. E eu fui descobrindo isso, que o que eu descobri da genialidade do Darwin é isso. Então, para voltar, né? Deus ou não Deus, não é tão, por incrível que pareça, hoje, não era tão importante. Tanto que o Asa Gray, que era presbítero, frequentava a igreja, fazia o sermão, etc. e tal, ele era darwiniano estrito. O Owen, que quando você lê o Owen, ele fala em Deus, dá a impressão que ele está falando de uma entidade inócua, vácua, inexistente. Então, para todos os propósitos, o pensamento do Owen é um pensamento ateístico, não é darwiniano. Então, é um pouco o paradoxo aí que a gente tem. Vou só falar rapidinho, para quem não sabe, talvez haja pessoas aqui que acompanham o meu blog, mas eu sou fã de Darwin, quase virei biólogo, talvez um dia ainda faça biologia, fã da teoria evolutiva. E sou católico praticante. Nasci, cresci, morrerei católico praticante. Eu acho que a questão de você achar que a teoria da evolução mata Deus, eu não aguento mais ver esse maldito lugar comum, esse maldito clichê, Darwin, o homem que matou Deus. Toda vez que alguém fala isso, dá vontade de chutar ao queixo do desgraçado. Mas enfim, momento da Inquisição, momento de Torquemada aqui, vocês me desculpem. Mas a questão é a seguinte: você só acha que isso é um problema se o seu Deus não é o Deus cristão, é o Deus das lacunas. Para quem não conhece, o que é o Deus das lacunas? É o Deus que você usa de tapa-buraco para explicar alguma coisa da natureza que você não consegue explicar. Então, na época de Darwin, a complexidade dos seres vivos não tinha uma explicação racional, científica, antes do Darwin, né? Coerente. Tá? Então, o que você faz nesse buraco do seu raciocínio? Você enfia Deus lá. Tá? Aí o Darwin vem e explica. Então, dá a impressão que o espaço de Deus no cosmos e na lógica vai assim encolhendo. Então, para quem tem a crença religiosa, para quem tem a fé, é importante você não transformar seu Deus no Deus das lacunas, mas no Deus em quem você acredita, no Deus com quem você tem uma relação pessoal, como cristão, como judeu, como muçulmano, enfim. E pronto. Para mim é meio, na verdade, um não problema, um no-brainer. Enfim, é isso. Posso só aproveitar, já que vocês deram algumas deixas que eu acho importante. Assim, primeiro que eu concordo completamente que para o Darwin essa questão da religião como teólogo natural, a religião era uma teoria do conhecimento para ele. Né? Então, na medida em que a teologia natural não explicava mais os fenômenos, para ele não interessava mais. Essa era a relação que os ingleses tinham com a religião. E para ele foi muito tranquilo com isso. Né? Ele construiu uma nova visão da diversidade que prescindia dessa visão da teologia natural, e eu acho que o rompimento dele é muito mais no sentido de uma teoria do conhecimento do que qualquer outra coisa, que eu acho que não estava na cabeça dele. Tá? Agora, em relação ao Lamarck, que eu achei muito interessante, que aí você mencionou e que eu acho que você fala, porque o Darwin era extremamente hostil ao Lamarck, né? Se você pega os cadernos de transmutação, é impressionante. Né? Mas é muito interessante porque o Lamarck, com isso, se transformou num interlocutor privilegiado do Darwin. Tá? Agora, que o Lamarck representa nesse diálogo com o Darwin? Ele representa a filosofia, a filosofia especulativa do século XVIII. O Darwin está botando uma barreira
com o avô dele, com Lamarck, ele está dizendo, eu não quero me misturar com essas pessoas. Se você for pensar, a visão da diversidade do século XVIII ainda estava totalmente comprometida com a visão de Scala Naturae e essa visão progressista da diversidade, do mais simples ao complexo, numa linha única, linear, né, onde o homem seria o ápice da evolução, surgiria lá o infusório, a geração espontânea, e por motivos intrínsecos eles mudariam seu hábito, sua estrutura e chegariam até o ápice que seriam os seres humanos, né? Eu acho que o Darwin, ele está querendo romper com essa visão, tanto que nessa articulação, nos cadernos de transmutação, ele fala muito isso, ele chega a dizer, é claro que dado ao homem julgar a complexidade, ele vai achar que os animais que têm atributos mentais sofisticados são os mais... Se fosse dado às abelhas julgarem, elas chegariam a outra... Ele está dizendo, essa história de inferior, superior é ridícula. Mas é o ponto para onde a gente voltou, né? Com os neodarwinianos. Adoram isso, né? A nossa racionalidade... Isso seria o coroamento da seleção natural. Eu acho que, na verdade, eu não sei se porque o neodarwinismo até é uma coisa que já ficou tão datada, né, que a gente tem essa, como é que fala, o entusiasmo com a genética lá do início do século XX. A gente está vivendo uma coisa da biologia contemporânea. É muito mais rico. Que a gente já tem essa coisa introjetada do princípio da divergência do Darwin, dessa evolução divergente, que cabe mais indivíduos num ambiente onde as pessoas diversificam mais, e você pode entender isso como diversidade cultural, diversidade genética, diversidade. Então, esse darwinismo, por exemplo, a gente não consegue entender como que ele vai dar origem às teorias totalitárias lá do início do século XX. Essa visão mais contemporânea da biologia evolutiva não tem espaço para esse tipo de visão, por exemplo. Mas aí, assim, eu colocaria dois pontos, né? É bom que... Eu fico feliz que seja assim, porque... Então, isso significa que o espalhamento do darwinismo para uma compreensão de uma visão global maior, né, vai ser marcada, então, por essa ideia da diversidade, porque atualmente o que acontece é o contrário, né? O darwinismo, como teoria global, ele tende a esposar justamente o preconceito spenceriano, que é lamarckiano, né, do homem como culminação. Agora, quando sair uma tradução do Lamarck, aí a gente podia debater. Vai saindo. Não, mas a gente podia debater, porque aí eu acho que tem muito mais coisa do que mas isso. Tem uma coisa né? interessante do Lamarck, que aí precisa mencionar, é que o Lamarck tem essa coisa da herança dos caracteres adquiridos. E isso é super Darwin, isso não é Lamarck, isso é super antigo, é Hipócrates, tá? Que o Lamarck desenvolveu isso muito bem. Uma teoria, não, mas aí não. O Lamarck a gente pode... eu proponho que a gente discuta quando for traduzido a filosofia zoológica. Aí vai vamos deixar o Lamarck para outro dia, então. Mas é só para dizer que essa coisa da herança dos caracteres adquiridos, isso é darwiniano. Isso não é totalmente... Os russos adoram o Darwin justamente porque ele tem esse aspecto da herança dos caracteres adquiridos. Por isso que tem altar para o Darwin nos museus russos, por exemplo. Já que a coisa está esquentando, vamos colocar uma bombinha aqui de uma questão aqui. Como é vista por vocês a possibilidade de crescimento do movimento anti-evolução no Brasil, a exemplo do que ocorre nos Estados Unidos? Pergunta do Fábio Feldman, que está aqui na minha frente. E aí? Estamos a um passo de um julgamento do macaco no Brasil, é isso? Dá para esperar tudo atualmente. Né? Não. A gente importa o que deles, o que eles fazem de ruim, não importa o que fazem de bom, né? Eu acho que eu acho meio deplorável você embaralhar as cartas desse jeito a essa altura do campeonato, né? Transformar isso numa questão de teorias rivais que competem pela explicação de um mesmo fenômeno, porque a crença religiosa não é uma teoria, é uma crença, todo mundo tem direito a ela, e
como cada um interpreta essas crenças, né? Você como católico está menos submetido a isso, porque felizmente é uma religião. Desde Pio XII está tudo liberado. Pio XII liberou, já tá, faz 60 anos. Não, mas é um mérito ser mais dogmático nesse ponto. Nesse ponto, sim. É claro, você ensina isso. Eu fiz escola católica e tinha Darwin na biologia, tinha na aula de religião, a gente lia a Bíblia, exegese, a interpretação de texto. Né? Nunca passava pela cabeça do professor de religião dizer que então a gente tinha que entrar na aula de aprender biologia achando que Deus é esse Deus esse Deus faz tudo, né? É o Deus cartesiano, né? Não funciona uma relação, você põe Deus no meio. Bom, aí não é Deus, né? Então, eu não sei, eu acho um pouco deplorável, porque de fato, quando a gente lê o livro, né, como você falou, não estava na cabeça dele refutar alguma ideia bíblica. É um pouco, vamos dizer, um mal entendido, muito mal intencionado, né? Porque... Mas, assim, o que eu imagino é que essa ameaça contemporânea ela existe porque, junto com a triste notícia do incêndio do Museu Nacional, a gente também teve a triste notícia do resultado do ensino básico no Brasil, né, do IDEB, que a gente vê. E a gente tem um substrato para que... O que acontece também com a teoria da evolução? Ela é uma teoria que ela é contraintuitiva, né? Então, assim... a gente está lidando com um pensamento que vem contra milhares de anos de um olhar de que a ordem vem de cima para baixo e tudo mais. Ela não é trivial. A gente precisa de um meio propício para que as pessoas compreendam as sofisticações por trás do pensamento evolutivo, né? Quando a gente vê a qualidade da nossa ensino básico, essa não é uma ameaça não seria nada surpreendente se num futuro próximo, infelizmente, a gente visse. As tentativas existem, né? A gente vê várias tentativas de passagem de projetos de lei de incorporação, inclusive uma coisa interessante, até o Rui Campos, da Livraria da Travessa do Rio de Janeiro, está aqui. Em 2005, a então governadora do estado do Rio de Janeiro contratou professores de religião para dar aula nas escolas públicas do estado do Rio de Janeiro, quando a gente não tinha professor de português, de matemática, de ciências. E nesse momento a gente resolveu, já estava no Museu de Zoologia da USP, a gente resolveu começar a celebrar o Dia de Darwin, e o museu, junto com a Livraria da Travessa, então instituiu no Brasil a primeira celebração oficial do Dia de Darwin em fevereiro, e a gente faz isso desde 2005, tá? No Rio, em São Paulo, e justamente para chamar a atenção que esse tipo de coisa, infelizmente, pode acontecer. Gente. Pois é. Bom, vamos seguir com as perguntas, já tem uma massa aqui, não quero deixar ninguém sem resposta, se possível. Como a obra de Darwin se insere no contexto da divulgação científica? Ele buscava uma linguagem acessível a um público leigo ou seu trabalho tinha como foco, sobretudo, a comunidade científica? O que vocês diriam a esse respeito? Então, posso... Ele tem uma coisa que é muito interessante, porque o livro ele é escrito para ser compreendido. Né? É claro que se você pensar na comunidade científica da época dele, a compreensão do livro me parece trivial, porque inclusive as pessoas entenderam rapidamente quais seriam os danos para as teorias então correntes, né? E quais seriam onde estavam exatamente os pontos em que as inovações do Darwin produziriam efeitos irreversíveis para a história natural. Né? E também, ao mesmo tempo, do ponto de vista de um público leigo, a linguagem dele é calculada para ter um impacto, para que o livro tenha um impacto maior do que teria um livro um tratado de história natural na primeira metade do século XIX. Né? Tanto é assim que os seus resenhistas mais mal intencionados fizeram questão de apontar para esse fato, que a linguagem era floreada, que abundavam os símiles e as metáforas, e que o autor dizia muita coisa que ele não tinha como provar. E de fato ele disse. Mas aí é o seguinte, né? Se você não tiver um aspecto visionário,
O Buffon dizia isso no século XVIII. Se você quiser ser naturalista, você não pode ter só bom senso. Quem tiver só bom senso faz geometria, matemática, física, essas coisas. Quem quiser ser naturalista tem que ser um pouco visionário. Os físicos discordariam daquela enxergar, coisa. Não, mas isso era um quadro da física newtoniana, né? Tá, que era uma ciência que se julgava estabelecida na época. Né? Então, o livro do Darwin é um livro visionário. Então, e isso faz dele um livro também muito interessante de se ler, porque as passagens em que o Darwin inventa coisas, ele faz questão de exaltar nos 2 capítulos escritos como respostas às objeções, em 1859 e na última edição, 1876, é isso? Apelo ao fã-clube. Acho que sim. agora me fugiu, realmente. Acho que é de 1876. Ele faz questão de refutar posições que autores estão alegando contra ele, desenhistas estão colocando contra ele, com exemplos imaginários. Ele diz, então, para você entender o que eu estou querendo dizer, você tem que imaginar o seguinte, e aí ele pinta situações que são inexistentes no quadro da natureza, tal como nós o encontramos, ou seja, que são inverificáveis do ponto de vista experimental. Porque o que ele está pedindo? Para a gente imaginar, e aí isso é totalmente literário, e só pode existir no século XIX, para a gente imaginar um tempo que não é o nosso, uma escansão temporal, um ritmo, uma distensão do tempo que não são a da nossa concepção. Se você fizer isso, você consegue imaginar, então, o clássico exemplo que ele dá, eu considero um clássico, na edição de 1859, o urso da América do Norte que se alimenta de salmão. Ele diz, quando você vê a maneira como esse urso se alimenta no rio, ele abre a boca de um jeito que você consegue imaginar que em milhões de anos ele vai se transformar em uma baleia, em um cetáceo. Aí ele diz, bom, você consegue imaginar que esses peixes que saltam em milhões de anos, dada a oportunidade ou dada a necessidade, se transformarão de fato em pássaros. Aí o cara sensato vai dizer, não, mas isso é inverificável, isso é um absurdo. O urso, a baleia, o peixe, o pássaro, são classes diferentes, sei lá, né? Ele diz, não, mas aí você vai ter ideia do tempo da evolução, que é um tempo mínimo quando medido em comparação ao tempo geológico. Então o que ele está pedindo para o leitor do século XIX é para usar justamente a imaginação. Ou seja, o que ele está fazendo? Ele está confiando no leitor. E aí isso me parece uma coisa maravilhosa, né? Um autor que confia nos seus leitores. É um aspecto interessante da obra, até pelo material que você traduziu mesmo, Pedro, que foram os trabalhos publicados na Linnean Society, por exemplo. Se a gente for pensar, a seleção natural, ela não foi primeiramente descrita nessa obra, né? Ela foi descrita por Darwin e Wallace nos manuscritos lá, nos trabalhos que foram lidos na Linnean Society um ano antes, e eram trabalhos herméticos, e ao final do ano o presidente da Linnean Society diz, infelizmente esse foi um ano morno, não teve nada interessante, nenhum grande evento, e está lá o trabalho do Darwin e do Wallace, né? Ou seja, além de tudo, Darwin, essa coisa de ter sido um baita estrategista, né? E de ter produzido esse resumo, ele transformou isso numa coisa extremamente palatável, né? Todo mundo fala, porque foi um sucesso, que vendeu 1.200 cópias a tiragem, né? 1.250 cópias, sendo que boa parte distribuída para formadores de opinião, não sei o quê. 500 cópias desse livro foram vendidas para era um tipo círculo do livro, só que você não comprava, era para empréstimo. Ou seja, 500 cópias rodaram na mão de vários ingleses, donas de casa, que eram as sócias desse clube de livros, né?
da época, e foi um livro que foi lido por todo mundo, né? Tanto que eu acho que o escândalo que ele causou, que todo mundo falava, é porque isso caiu na mão das donas de casa, e era perfeitamente compreensível. Então, sim, tanto era uma obra de divulgação, que se você for ver os outros volumes que ele produziu do grande livro das espécies, inclusive o grande adendo do Origem, que seria o Variation, né? É insuportável chato, sendo que tem uma coisa interessantíssima no final do segundo volume. Eu sugiro que quem procure isso já vá direto ao final, que é onde ele descreve a teoria provisória da pangênese, que é sensacional, porque assim como ele errou o parentesco próximo do urso com as baleias, porque na época dele não se conheciam os fósseis intermediários, hoje a gente conhece isso muito bem, a gente consegue dizer que dos mamíferos atuais, na verdade os hipopótamos são os mais relacionados às baleias, mas ele não tinha, e ele inferiu lindamente com o que ele tinha nas mãos, a teoria da pangênese, que é a coisa mais furada do mundo, vocês nunca devem ter ouvido falar, ela é de uma lógica absurda, ela dá conta de herança de caracteres adquiridos, ela dá conta de seleção natural, ela dá conta de todos os fenômenos que ele menciona aqui. É lindo de ver. Mas o tradutor já estava exausto e não deu conta de incluir. Vale a pena. Agora, porque... E a editora também disse, olha, uma hora isso tem que parar, né? Então nós vamos publicar um livro de 2.000 páginas. Agora, a coisa do exemplo do urso e da baleia é o tempo, né? Então pode estar errado a proximidade, mas o que ele está pedindo é para a gente imaginar a atuação do tempo, né? O que ela pode fazer. E aí é maravilhoso, porque aí a natureza não vira esse lugar que a gente se sente confortável ou desconfortável, né? É uma coisa que a gente não sabe o que é, porque o tempo ele excede em muito a nossa capacidade de entender o que pode transcorrer nele, né? Então essas reconstituições, elas têm uma coisa vertiginosa, né? Essas às quais você se refere, porque a gente vê o desenho, que é muito bonito nos museus e nas exposições, nos livros, de como uma coisa dá na outra, mas o tempo que onde isso está transcorrendo, ele não aparece, então é só gráfico, né? Isso aqui eu acho... Enfim, mas é só um complemento. Vamos lá. A gente já falou um pouquinho, mas acho que o pessoal quer alguns detalhes, eu vou pegar carona até nessa pergunta aqui, que também me interessa. Ele quer saber se vocês podem comentar o episódio da carta do Wallace e como a Linnean Society encaminhou a questão. A dúvida que me vem junto aqui com a da pessoa aqui é a seguinte: teve no fundo talvez alguma questão de classe social? A gente sabe que tinha esse abismo entre um gentleman, um cara da landed gentry, né, da pequena nobreza inglesa de um lado, e um cara que vivia de caçar borboleta nos cafundó da Ásia tropical, que era o Wallace. Quanto isso influenciou, talvez... Lógico que o Darwin tinha prioridade temporal, isso é indiscutível, mas para a proeminência do Darwin depois, a gente nunca fala da teoria da seleção natural de Darwin-Wallace. É só a teoria de Darwin. E o próprio Wallace modestamente escreveu um livro chamado Darwinismo, e não Darwinismo-Wallacismo, né? Então, como é que vocês veem essa questão? Só com um detalhe: escreveu o livro depois que o Darwin morreu e defendeu as ideias dele, que não eram as teve ideias essa sacanagem, tá vendo? Eu devia ter lido o livro, não li. Então, esperou o Darwin morrer para dizer que o darwinismo verdadeiro era o dele e não do Darwin. Maquiavelismo do Wallace, sensacional. Então, mas aí eu acho assim, é legal isso que você falou, porque da questão de classe, porque quando a gente pensa no governo Lamarck, a preponderância das teorias do Cuvier vieram em grande parte por elas serem mais empíricas, mas também ele conseguiu se colocar no establishment científico europeu de uma maneira que o Lamarck não conseguiu, porque era republicano, era pobre, não era monarquista, etc. Os dois, no fundo, gostavam da Revolução. Quando a Revolução deixou de ser legal, o Cuvier percebeu e rapidamente trocou de lugar, de lado. Então no Wallace e no Darwin tem um pouco isso, né? O cara que é o rapado e o landed gentry. Mas tem uma coisa que sucedeu no ensaio do Wallace. O Darwin diz, com todas as letras, que não é bem isso. E é o ponto no qual o Wallace ancora a teoria dele, que é uma teoria de uma parcimônia natural.
No Wallace tem a ideia que vem do idealismo alemão, tem um pouco disso no Lamarck, embora não seja exatamente do Lamarck, mas a ideia de que existe uma economia na natureza viva, ou seja, a natureza ela se aplica ao desenvolvimento de uma parte em detrimento de outra parte. É uma espécie de lei de compensação interna dos organismos que seria, na opinião do Wallace, uma lei de balanço geral. O Darwin diz, no capítulo 6 da Origem, que essa lei ela tem um alcance muito limitado pela seleção natural. E o que ele está querendo dizer com isso é que a forma orgânica ela não tem uma economia pré-definida. Você pode ter hipertrofias bizarras, né, que não se explicam funcionalmente, ao lado, né, de adaptações funcionais perfeitas. Então, quer dizer, você tem... e o Wallace insiste nisso, ele ancora a exposição da tese dele em 1858 nesse ponto da economia, do equilíbrio interno da forma orgânica. Então, tem uma diferença que é fundamental do ponto de vista teórico. Para começar. Essa coisa da seleção natural do Darwin e do Wallace, se a gente for pensar, em 1818 a gente teve Charles William Well, que era um médico que descreveu um trabalho que é um trabalho obscenamente racista, né? Discutindo sobre cor de pele em seres humanos, onde ele tem uma teoria perfeita de seleção natural. Está lá, 1818, mais um em inglês, que descreveu a teoria da seleção natural. A gente tem o Patrick Matthew, que era aquele engenheiro naval que, trabalhando com seleção de madeira para construção naval, também descreve o processo ipsiliteris da seleção natural. Darwin e Wallace, por incrível que pareça, até me chama a atenção hoje em retrospecto, lendo como que o Darwin pega o manuscrito do Wallace e diz: é exatamente o meu trabalho. Não é exatamente, exceto pela seleção natural que está ali. Tem uma diferença muito grande do trabalho deles, né? Assim, o Darwin se calca muito fortemente na analogia da seleção artificial, que o Wallace nega. Ele vai dizer que não, que os animais domesticados são aberrantes, são anômalos, não servem como né, padrão para você discutir o que acontece na natureza. Seleção sexual, que é uma das ideias lindas, uma das poucas ideias originais do Darwin. Se você for pegar o Origem, né, na verdade é um apanhado de coisas que ele foi buscando, bebendo em diversas fontes. A seleção natural não, é uma coisa única dele. O Wallace nunca achou que de fato isso fosse importante. E mais do que isso, eu acho que quando não se atribui ao Wallace, uma coisa muito importante é que o Darwin ele foi um convertido no sentido de ter sido um teólogo natural, tá? Que desenvolve a teoria da seleção natural, e ele vai até as últimas consequências com a teoria da seleção natural, o que não acontece com o Wallace. O Wallace vai dizer, inclusive no darwinismo, que seria grande, profunda decepção para o Darwin dizer que a mente dos seres humanos não pode ser explicada pela seleção natural. E eu acho que isso explica muito porque que um vai para a posteridade, né? E o outro não. Um não fez a revolução científica, não foi até as últimas consequências, né? Como o Darwin não era fez. Genial, né? Não era gênio do Darwin. Agora, eu cresci num ambiente que essa coisa do preconceito de classe, ao inverso, era muito forte. Meus professores no Museu Nacional, na pós-graduação, diziam que o Darwin era um burro, um ladrão, que tinha roubado as ideias do Wallace. Né? Então, enfim, isso acontece também. Legal. Uma pergunta aqui com uma letra linda e minúscula que eu estou tentando entender, mas acho que eu vou entender. Gostaria que fosse feito um comentário sobre a apropriação da teoria da seleção natural por parte das pseudociências que fundamentariam a suposta superioridade racial de determinadas raças em detrimento de outras. Tem alguns itens adicionais, mas acho que é tudo mais ou menos o mesmo tema. Como criticar o neodarwinismo do século XXI, que se apresenta como ideologia de superioridade racial, e qual o papel do darwinismo na consolidação da antropologia no século XIX e como a antropologia
se relaciona hoje com esse legado? Vou fazer uma proposta. Eu falo a última e... Vocês que se entendam. Aí, acho que você pode... Então, a única coisa que eu achei um pouco confusa é porque o neodarwinismo é uma teoria muito início do século XX. Então, mas o que a gente está chamando aqui são esses divulgadores de uma visão global darwinista. Olha, essa é uma visão da teoria da evolução totalmente equivocada, né? Se a gente for pensar naquele esquema divergente do Darwin, que aí eu mencionei muito o Lamarck em contrapartida, se você pega a visão da diversidade como a escala Nature, que vem... o Aristóteles não criou esse termo, essa visão, mas ele tinha uma visão hierarquizada da natureza, que isso no século XVIII foi visto como a escala Nature, ou a grande corrente dos seres, onde toda a diversidade dos seres vivos poderiam ser alinhadas numa única série, sendo que no passado, cada estágio de aumento de complexidade entre os seres vivos seriam estágios fixos, né, imutáveis. O Lamarck vai dizer que não, que esses estágios podem ser superados, né, para os estágios adjacentes de complexidade, né? Então, eu acabei me perdendo, a gente ia falar do neodarwinismo. Então, o que acontece? Ainda no século XXI, se a gente for ver, até para ilustrar a capa do Origem das Espécies, a gente vê ilustrações da marcha da natureza, que é exatamente essa visão positivista, progressiva, e que não tem nada a ver com as ideias do Darwin. É uma pena que a gente ainda associe a coisa, mas o neodarwinismo, a gente tem que ficar atento, porque neodarwinismo diz respeito à incorporação da genética na grande teoria da evolução, e isso foi uma coisa né? Sim, porque na verdade a teoria genética ela veio trazer novas evidências, como o Darwin adoraria para o seu grande livro da... tanto que tem não sei se você conhece, eu esqueci aquele inglês, Steve Jones. Steve Jones, tá. Que escreveu uma versão do Origem das Espécies, que ele chamou de Almost Like a Whale, justamente usando essa passagem, em que ele usa dados contemporâneos, ele reescreve a Origem das Espécies botando evidências contemporâneas da biologia evolutiva contemporânea, enriquecendo. Então, mas aí tem eu vou então me deter na última parte da questão, que é a coisa da antropologia, né? Isso é bem importante, porque quando a gente vê o que está acontecendo, né, nesse domínio, na época em que o livro do Darwin surge, você tem uma espécie de um imbróglio aí, né, com a questão do homem, porque é claro, assim, de novo eu vou, você me desculpa, assim, mas eu tenho uma visão totalmente diferente do século XVIII, acho que é o contrário, né? Depois você vê no meu livro, você vê se é convincente, né? A coisa da cadeia do ser é justamente dessa evolução, né? Que a coisa vai assim, do menos perfeito para o mais perfeito, é justamente o contrário do que acontece. Aí, quando o que a má apropriação do darwinismo permite é essa apropriação positivista que vem do Spencer, né? O que o Spencer faz é justamente dizer, bom, agora eu tenho uma coisa que corrobora a ideia, né, de que o homem ele é o ponto final de uma escala. Aí veja que coisa interessante. Não só o ser humano é o ponto final de uma escala, como dentro do ser humano, da espécie humana, essa escala ela tem gradações. Aí não ganha nenhum doce quem adivinhar qual é essa gradação, quem está embaixo, quem está em cima. Que surpresa, né? Surpreendente. O homem europeu, etc e tal, etc e tal. A tal ponto que, numa carta que não é muito famosa, o Darwin e o Wallace eles comentam, né? Olha, se a gente for aplicar, assim, essa coisa da competição das espécies pelos nichos, etc e tal, a gente tem que chegar à conclusão
forçosa de que a espécie europeia, de que a raça europeia vai varrer as outras raças da face do planeta. Eles dizem isso com todas as letras, mas eles não estão dizendo com isso que é aí que vem na cabeça do Darwin. Isso não significa que a raça europeia seja a culminação de um processo. Isso significa, isso é inteiramente discutível, mas é a ideia que está na cabeça deles. Isso significa que a raça europeia, ela é, nas circunstâncias presentes, a mais bem adaptada para a concorrência com as outras, na disputa dos recursos com as outras raças. Por quê? Justamente porque, na teoria que está na origem das espécies, uma subespécie, uma variedade ou uma raça, os termos são todos sinônimos, não é? Que se desenvolve isolada, ela tem uma chance ela tem uma capacidade de competição menor do que aquela que se desenvolve em competição com as outras. E o que eles estão pensando é, assim, o raciocínio deles é assim: pense no que aconteceu quando os europeus chegaram na Austrália com os seus animais, o que aconteceu com a fauna local, Madagascar, Austrália, etc. Então o que eles estão pensando é justamente isso. Quando você tem um desenvolvimento de uma variedade no nicho, não é? Essa variedade ela tem condições de competição menores do que outra variedade que se desenvolveu numa competição intensa já, que tem uma história de competição com outras variedades, com outras espécies ou raças. Ora, mas, então, isso é uma coisa. Isso não é uma teoria sistemática, isso é uma hipótese. E essa hipótese, ela está sujeita a ser discutida teoricamente e ela está sujeita a ser revista empiricamente. Outra coisa é você sistematizar isso numa visão de mundo, né? E um dos paradoxos da antropologia, e é por isso que a gente gosta tanto de antropologia estrutural, porque ela varre isso, é justamente a ideia de que você tem uma escala natural e dentro da escala natural você tem a escala da espécie humana. Quem está lá embaixo são os africanos, os indígenas, os suspeitos e sempre o homem europeu lá em cima, né, com as suas características conspicuamente superiores. Isso é uma teoria, né? Então a gente, trocando em miúdos, eu diria o seguinte: você tem aí uma dogmatização de hipóteses que estavam sendo testadas, que estavam sendo formuladas, que eram sujeitas a serem descartadas. Quando você transforma isso num princípio, aí nós estamos em maus lençóis. Infelizmente, para o nosso amor próprio, eu diria que esses princípios eles continuam vigentes. Não evidentemente na ciência, mas no senso comum e no dia a dia das pessoas. Então, as pessoas pensam assim. Só ressaltar, porque eu escrevo bastante sobre esses temas e tal. Primeiro que o Darwin tinha essa relação complicada com toda essa questão das raças humanas por esses preconceitos que eram da época dele, e ao mesmo tempo era de uma família histórica de abolicionistas, de gente que tentava, de certa maneira, diminuir esse espaço que eles viam entre europeus e outros povos do mundo. E segundo, que é muito, muito importante, o que está muito claro nas últimas décadas é que tudo isso, todas essas ideias que tentavam demonstrar alguma raiz biológica para a superioridade de europeus em relação aos outros grupos humanos, tudo isso está caindo completamente por terra, não tem evidência científica séria nenhuma sobre isso. A gente é uma espécie extremamente recente, de 100 mil, 200 mil anos, muito homogênea geneticamente, tá? E essa vantagem que os europeus conseguiram, que é real da era colonial para cá, é uma vantagem que depende de fatores como maior conexão cultural e tecnológica ali na Eurásia. Então não são só os europeus, são os asiáticos também, em relação a continentes mais isolados como a Austrália, como as Américas. Há fatores como disponibilidade de animais domésticos, a doenças infecciosas. Em relação à natureza biológica das raças, não tem nada a ver. Aí, inclusive, é uma superioridade que tem produzido os resultados armas que de tem armesiano, produzido, né? Então não necessariamente é uma superioridade desejada. Exato. Então, enfim, só pra... Vamos passar para outra pergunta. Essa aqui é bacana por jogar um pouco a coisa para o futuro. Quais as novas fronteiras para o estudo da evolução
quais autores e livros que estão na vanguarda da biologia para vocês. E a pessoa também gostaria de um comentário, se alguém... uma coisa mais de biologia molecular, comentário da mesa sobre CRISPR, né, que é um sistema de edição de genes, que está emergindo agora, mais preciso do que os outros que existiam, e suas possíveis consequências para o processo da seleção natural, acho que para o processo evolutivo de maneira geral. E aí? Na verdade, assim, o que eu acho das novas fronteiras para a biologia? Acho que o século XX foi pródigo em nos ajudar a entender a ponta do iceberg dessa história toda, que é a transmissão das partículas relacionadas à informação, que são os genes, e a gente esteve muito otimista, achando que a gente ia dar conta de toda a questão da herança, da transmissão e tudo mais, e a gente esbarrou com o projeto Genoma, naquele também super golpe, né, na humanidade, que a gente achava que, tão complexos que somos, teríamos uma quantidade absurda de genes, todo mundo prevendo no mínimo 100 mil, alguma coisa assim. A gente tem pouco mais que 30 mil, né? Boa parte de genes que não servem, a gente não entende para que serve, que chamaram de DNA lixo. Eu não sei o que é. E porque parece não transcrever nada de útil, né? E a biologia teve que, então, baixar um pouco a bola e passar essa questão de entender essa questão da informação expressa no genoma, inclusive para pessoas que trabalham com teoria da informação, porque isso extrapolou a área das ciências biológicas, né? E hoje eu acho que a gente tem ainda para explorar campos interessantíssimos, porque a gente está vendo que a evolução não depende só da transmissão de genes, a gente está começando a compreender o papel que a transmissão cultural tem, inclusive interferindo nesse fluxo de genes entre seres humanos, né? Coevolução gene-cultura, né? Que é uma área Isso super... é uma coisa interessantíssima que começou a surgir na década de 80 com Cavalli Sforza, que era um geneticista, então ele tinha grandes conhecimentos sobre evolução genética em populações humanas e começou a contrapor esses dados com cultura e falar, olha, aqui tem uma informação, essas coisas batem. E aí ele começou a fazer modelos matemáticos, da mesma forma que a gente tinha modelos matemáticos de transmissão dos genes, a gente passa a ter para as culturas, e aí psicólogos evolucionistas vêm sofisticar o modelo do Cavalli Sforza, dizendo como cultura tem transmissão lateral, lamarckiana, que é darwinista, né? Tudo darwinista, né? Também, porque ele também imaginava como a transmissão não é só a transversal de pai para filho, a cultura tem várias formas de transmissão. Eles começaram a sofisticar esses modelos matemáticos para dar conta disso tudo, e a gente tem um campo que está surgindo com muita força, principalmente na Inglaterra, que é justamente o campo da evolução cultural. Fora todas essas questões de análise e estudo dos genomas, eu me afastei do trabalho de laboratório já há algum tempo, então assim, as últimas técnicas de estudos de DNA, infelizmente não tenho o que dizer para vocês, desconheço, mas eu acho que a biologia evolutiva, ela está começando a explorar novas fronteiras. Tá? Então, nem tudo está restrito à transmissão de genes como a gente imaginou que seria, né? E uma das coisas muito bacanas da obra do Darwin foi justamente ele ter fechado poucas portas, né? Ele deixa deixou muita coisa em aberto. Ele fechou porta em relação ao gradualismo, que é interessantíssimo, né? Apesar de, na época, muitos colegas dele, né, parceiros, falarem que acharam que seria demais, mas eu acho que os processos são gradualistas, né? Quanto mais a gente compreende, a gente vê que o gradualismo dele permanece, mas ele deixou muita coisa aberta. Então, ainda não tem nada, nenhum grande cheque assim, para o que foi dito para ele, só um aumento enorme na complexidade dos fenômenos evolutivos e biológicos. Aí quer dizer que se você tentar, eu acho que o livro ele é do ponto de vista
geral, não é? Ele é um mau livro para se extrair um programa. Não é? Ele tem, justamente, ele abre muitas coisas, mas uma coisa que ele não nos dá, e esse é um mérito, eu acho, do livro, é justamente uma visão global das coisas. Eu acho que ele cria uma quantidade de problemas que é justamente isso que você está dizendo. Né? Quanto mais a gente explora, maior vai se mostrando a sua pertinência para entender, né, muitos aspectos da experiência, mas ele tem uma visão que, do ponto de vista programático ou doutrinário, eu qualificaria como negativo, porque ele é um livro crítico. Né? Ele é um livro que desrespeita a ideia de que você possa extrair, né, de uma obra como essa, uma visão acabada do mundo. Aí sim eu acho que ele tem uma ruptura muito grande com tudo que veio antes, porque ele tem consciência suficiente, o Darwin, de que esse tipo de coisa que vai se abrindo, vai complexificando cada vez mais a nossa compreensão da realidade. Então, se a gente for, de fato, levar a sério o que ele fala, a gente vai perceber que é um livro que aumenta a nossa possibilidade de indagação e de percepção daquilo que a gente não conhece também. Isso é uma coisa muito importante, né? Um grande filósofo newtoniano do século XVIII, do qual eu gosto muito, eu peço licença para citá-lo, David Hume, ele dizia que a grande contribuição do Newton para nós foi ter aumentado foi ter dado a nós a consciência do tamanho da nossa ignorância em relação aos fenômenos, porque justamente a ciência newtoniana é uma ciência sem causas. Não existe causa primeira. Existem efeitos e causas que se dão no mesmo plano. O Darwin faz a mesma coisa nas ciências das vidas. Né? Ele aumenta, ele dá a consciência aguda da nossa ignorância. Então, quando você acha que aparecerão 100 mil genes, tem lá 30 mil, e o que você não entende para o que é, peremptoriamente, como se fosse uma biblioteca carcomida pelo tempo, você diz, isso é o lixo. A gente fica com o que a gente entende. Bom, e aí daqui a 10 mil anos, supondo que ainda exista espécie humana, daqui a 10 mil anos, você vai entender para que serve aquele negócio que hoje não faz sentido. Né? Então, eu acho que o livro, ele é um livro muito bom, né? Muito bem traduzido também, bem organizado. Uma pergunta rapidinha do ponto de vista histórico, que é uma discussão que sempre volta, acho que é bem interessante também. Darwin teria chegado à teoria da seleção natural sem a viagem no Beagle? Qual a importância da viagem no Beagle? A gente superdimensiona, minimiza? Qual que é o papel do Beagle? Eu acho que não, né? Eu acho que não teria chegado, porque se você for... É muito interessante, os naturalistas que trabalhavam em escala mundial antes do Darwin, não todos, mas a maioria, né, uma boa parte ainda no século XVIII, tem uma perspectiva europeia sobre os fenômenos. É muito curioso, isso é muito legal, você vê, não é que eles eram pessoas sem capacidade intelectual, uns cretinos, etnocentristas, não é isso, mas é uma perspectiva, quer dizer, a natureza ela deve se comportar um pouco como a natureza da Inglaterra, ou da França, ou da Alemanha, sabe? Esse mundo frio, né? Onde as coisas funcionam de um certo jeito, ou você tem lá aquela velha ideia, né, que Buffon coloca, de um vigor da natureza no velho continente, na África, na Ásia, e nas Américas os animais são menores, então você teria uma natureza mais tímida, mais fraca, né? Degenerada. E aí você tem caras que são muito geniais, que não compram isso, mas que não têm experiência de campo. O Cuvier, o Lamarck e o Owen são três que são muito geniais, mas eles não têm experiência de campo. Então, o animal deles é um animal gráfico, é um animal estabilizado, né? Reduzido a um cálculo. Então, o Cuvier faz coisas brilhantes. Ele diz, bom, se me dá a mandíbula do animal, eu desenho o animal inteiro. Eu não preciso dos outros ossos. Ele desenhava, estava certinho. Isso é o gênio matemático francês. O Owen fazia isso também. Olha, fauna dos dinossauros está aqui, eu vou deduzir para vocês.
ia desenhando as coisas. Tem um esqueleto primordial, está aqui. O Owen tem isso, né? O esqueleto, o protótipo de todos os esqueletos. É uma ideia maravilhosa, mas é uma ideia teórica. E o Darwin, ele tem as duas coisas. Ele tem essa coisa teórica um pouco deslocada, visionária, maluca, filosófica. E tem essa experiência de campo de ver como é que as coisas funcionam. Então, você fala, pô, mas sério, você ficou 5 anos observando uma abelha, uma colmeia de abelhas no quintal da sua casa, você não tinha mais o que fazer? Está abaixo da dignidade do homem de ciência ficar lá vendo. Não, ele conta, ele faz relatos de experimentos no Big Book, são inacreditáveis. Você fala, esse homem tinha uma paciência... As sementes no pé do ganso. Quebrantável, semente em pé de ganso. Você fala, vai, você está brincando, isso não existe. Né? Não, é porque você vê, aí o ganso vai de um lado para o outro e transmite a semente, então a flora do continente chega no outro. Se você falasse isso para o Lamarck, ou para o Cuvier, ou para Concruot, e para qualquer... Você faz conversa contra a carochinha, né? História para criança, mas não... Então é esse gênio experimental de observar esses processos que tendiam a ser menosprezados. Só uma última palavra a esse respeito. Me parece notável o lugar, eu mencionei isso, que o reino vegetal ocupa ali. Né? Porque o reino vegetal ele fornece ao Darwin as demonstrações de coisas que, se você só estudar os animais, você não consegue perceber. Então, quando você estuda só os animais, na época, o que você acha? Você acha que o acasalamento, a cópula, é o método privilegiado pela natureza na reprodução, na transmissão dos caracteres hereditários. E quando você estuda as plantas, você percebe que a cópula ela é praticamente inexistente, porque você tem outros métodos, polinização, seres hermafroditas, etc. e tal, que são preferíveis, o que leva, então, a noção de que a cópula ela é contingente, não necessária, o acasalamento. Né? A tal ponto que ele diz lá numa passagem, que essa realmente, quando eu traduzi, eu falei, isso realmente já valeu o livro inteiro. Que ele diz o seguinte, bom, então, a gente poderia imaginar animais que vivessem num pasto, por exemplo, quadrúpedes de pasto, que não se acoplassem para se reproduzir, mas cujo sêmen fosse transmitido pelo vento. Assim como no caso das plantas. Então aí a gente tem uma ideia da contingência desses processos, do nível de imperfeição na adaptação, uma coisa que você mencionou, né, que realmente é genial. E eu até pensei, assim, seria como se fosse assim, em vez de os seres humanos se reproduzirem do jeito que eles se reproduzem, eles fossem à praia, os homens entram no mar, depois de um tempo eles saem, as mulheres entram e saem férteis. Seria isso, né? Então, quer dizer, é ridículo você pensar isso, mas é o que o Darwin está te pedindo para imaginar. Não é que isso tenha existido ou vai existir, mas é a contingência do que para nós parece absolutamente necessário. Então temos tudo a agradecer aí. Quer acrescentar uma coisa? Qual era mesmo? Sobre a importância do Beagle. O Beagle é fundamental, o próprio Darwin fala, né? Na verdade, durante o Beagle, o Darwin vê padrões que são fundamentais para todo o espaço, que durante o Beagle ele consegue observar erupção vulcânica e terremoto, onde ele vê o soerguimento dos Andes, ele faz um cálculo rapidinho e vê que o tempo geológico, que na época dele se trabalhava com até 6.000 anos para a história da Terra, ele vê que obviamente o tempo geológico vai muito além, é muito mais extenso e é fundamental para a teoria da seleção natural. Ele vai ver que os fósseis, na verdade, existe uma substituição da fauna no tempo, que ele vai ver que os fósseis da megafauna da América do Sul, eles estão justamente no continente onde os animais atuais relacionados a esses fósseis existem. Ele fala, mas por que se extinguiram, se tem bichos parecidos aqui hoje? E vai ver também a substituição geográfica dos organismos, né?
vai falar por que tem ema na América do Sul, avestruz na África, por que tem espécies diferentes de sabiás do campo nas diversas ilhas das Galápagos, por que o criador ia perder tempo com esse tipo de coisa. A gente tem que lembrar que ele embarca no Beagle como um teólogo natural, vendo a adaptação perfeita, a harmonia na natureza, né? E essa é uma viagem sem volta para o Darwin teólogo natural, né? Que ele vai abandonando quando volta para a Inglaterra. Ele, observando esses padrões, ele já está lá com os livros de transmutação, trabalhando com ideias óbvias. Ele já está tendo seu próprio olhar para a diversidade, fundamental. Uma coisa muito importante, você jura que dá para traduzir o tentilhão das Galápagos como sabiá do campo das Galápagos? Não, é os isso mesmo? tentilhões não. Os tentilhões é outra espécie. Porque o tentilhão, ele errou. O tentilhão é legal que ele fez tudo errado, não anotou localidade, fez tudo errado. Os alunos adoram essa história para dizer como ele mandou mal na história dos tentilhões. Errou um passo. Se até o bom Homero cochilava, né? Última questão, então. O quão impactante são as ações humanas sobre as espécies e se essas ações podem nos impedir de comprovar alguma ideia levantada por Darwin? A gente está queimando uma biblioteca de Alexandria hoje, todo dia, com cada espécie que some. Não sei se você quer comentar, Isabel. Pode começar depois. Basta olhar no nosso entorno, né? Se a gente for pensar em termos de grandes mamíferos, provavelmente nós somos a espécie, né? Assim, só grandes mamíferos em população razoável hoje na face da Terra existe para nos alimentar, senão teriam se extinguido. Né? Se a gente for olhar para um país que dá tanta importância para o agronegócio, né, às custas de derrubar matas, a gente tem um problema hoje de extinção de biomas, né, tudo em nome de grandes monoculturas e a gente tem uma perda diariamente absurda de biodiversidade, né, numa taxa que é totalmente impensável. Né? Não é à toa que os geólogos estão propondo, inclusive, a gente nomear o nosso período como antropoceno, porque não só as ações humanas estão tendo impacto na biodiversidade, como nos próprios processos geológicos. Né? A gente está deixando a nossa marca na própria estrutura da Terra. Né? Então, sem dúvida alguma, o que a gente está fazendo, e a gente apaga padrões e processos, né, que foram forjados ao longo de bilhões de anos, porque são grupos, ecossistemas e tudo mais que desaparecem. E um aspecto muito importante é que a nossa espécie, ela surge num contexto de biodiversidade e é dependente desse contexto de uma forma que a gente não imagina. Então, na verdade, esse empobrecimento em número e diversidade, na verdade, põe em xeque a nossa presença, mas como o único remédio que teria para os outros organismos talvez fosse o nosso desaparecimento, ou pelo menos diminuição da população humana, enfim. E aí me parece que, assim, tem uma coisa que a gente pode sorrir aí nesse processo, um riso irônico, claro, mas todos esses... tudo isso que permite a nós levar de forma tão rápida e tão implacável esse processo de extinção, né, dos nossos competidores imediatos, da megafauna, dos grandes mamíferos, à frente, portanto, destruir, apagar, obliterar esse patrimônio biológico, né, literalmente fazendo com que sejam queimadas, como você disse, as informações acerca da história da natureza, né, a esse respeito. O que nos permite fazer isso é justamente o cálculo racional. Então, o que a gente tem aí, talvez de maneira desconcertante, seja um seguinte quadro. Né? É a nossa capacidade de cálculo racional, de planejamento. Então, quer dizer, as monoculturas, tudo isso, as tecnologias que sustentam esses processos são exemplos clássicos de racionalidade humana, né? Uma racionalidade que se desenvolve sem limite, que é muito diferente da racionalidade
dos outros animais e dos vegetais, que tem uma elegância maior do que a nossa racionalidade ela é desmedida nesse sentido, o que ela vai fazendo é justamente destruir algo que vai sendo construído por um processo que não é racional. As pessoas gritariam, bom, mas é racional. Não, o Darwin não está dizendo que a seleção natural é racional, ou não é isso que está implicado. Mas não é um processo de cálculo racional deliberado. E ele usa essa palavra, né? Esses processos inconscientes que vão acontecendo na natureza, não no sentido do inconsciente freudiano, mas no sentido de uma ausência de deliberação e de cálculo racional. Então é isso que talvez esteja em jogo aí, o embate entre dois modelos, né? O nosso modelo de desenvolvimento, que é um modelo teleológico finalista de produção de resultado, e o modelo da natureza, que é da produção do equilíbrio espontâneo. Na verdade, eu até acho que tem uma coisa super interessante nisso, que assim, o Darwin descreve um fenômeno, ele descreve a seleção natural. A gente faz isso porque, obviamente, nós somos programados para isso. Isso que eu acho uma coisa muito interessante. O Darwin não justifica a natureza, ele descreve como ela funciona. E aí ele mostra um outro mecanismo, que aí sim é onde entraria a nossa racionalidade, mas parece que a gente tem dificuldade de fazer uso dela, que é o de seleção artificial. Se a gente não quer seguir reproduzindo simplesmente os nossos instintos reprodutivos, se fosse em termos de disseminação de sêmen no mar, estaríamos todos hoje mergulhados provavelmente no oceano, porque somos programados para isso. Então, se a gente não quiser continuar obedecendo aos nossos instintos, e eles são muito práticos no dia a dia, você se alimenta, você reproduz, aí a gente vai botando camadas de sofisticação, você trabalha, você desenvolve uma relação simbólica com o seu grupo, a gente de certa forma é programado. O Darwin está dizendo, a natureza ela pode ser assim, esses são os processos naturais, mas nós fomos dotados disso que a gente acha que é a racionalidade. Ele descreve que a gente é capaz de interferir nesse processo de uma forma super eficaz. Ele mostra o que a gente fez com seleção artificial com animais e plantas. Isso significa que, se a gente quer que a humanidade se comporte de outra forma, a gente tem que botar muita energia no sistema de recompensa de nós todos, seja por meio de regras sociais, de punição. Isso pode, então você é recompensado, isso não pode, custa muito caro, então não pode continuar assim. Começou a complicar, porque aí ele está fazendo... Porque aí tem uma coisa que ficou para uma outra também, mas a filosofia tem uma coisa importante a dizer sobre isso, que a nossa racionalidade, ela é uma racionalidade que se caracteriza por uma tendência à multiplicação desnecessária. E aí, quando o pessoal percebeu isso, foi no final do século XVIII, começo do século XIX, colocou-se um problema que é impalatável para nós e ninguém vai querer discutir isso, porque é justamente esse problema. A nossa racionalidade não é que a gente não sabe usar, é que a gente usa demais. Então aí é um outro problema também que a gente pode discutir, mas o sistema das recompensas claramente já não está funcionando, né? Porque a gente talvez tenha que pensar um outro modo de ser humano. Aí os antropólogos talvez possam nos ajudar nisso, mas aí é uma questão que eu acho que talvez transborde, né, o quadro da nossa discussão. Talvez. Mas só para essa questão da filosofia, eu gostei disso que você falou da racionalidade, porque, na verdade, eu acho que, em última instância, o que o Darwin disse é que nós não somos tão racionais assim. E eu acho que é isso que, por exemplo, a economia está lidando no mundo contemporâneo, que é com a falta de racionalidade. Se os animais humanos fossem racionais, talvez a economia fosse uma ciência um pouco mais previsível. Mas é aí... É outra discussão. É aí que está o problema. Não é que a gente não é racional, é que a gente é racional demais, a gente não consegue agir sem ser intencional. Mas aí é um outro... É uma outra conversa. Aí alguns economistas a gente deixa para eles resolverem. Não. Economia não, por favor, não.
Eu acho que é isso. Agradeço muito de novo, professor Pedro, a professora Maria Isabel, a todo mundo que compareceu. Obrigado mesmo pelo tempo e pela atenção. Valeu. Obrigado.